Vamos abrir a nossa Bíblia. Epístola de Paulo aos Colossenses. Naquela região tinha a igreja dos Colossenses, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso. Era uma região que Paulo tinha atuado, tinha trabalhado. E Paulo agora manda essa carta aos Colossenses, né? E cita os Laodicenses também, porque a igreja, aquelas igrejas estavam sofrendo alguns embates, alguns problemas. E o pastor daquela igreja, ele tinha ido até Paulo, porque ele não estava sabendo como resolver tantas questões. E Paulo estava preso em Roma. E daí aquele pastor, ele vai lá e conversa com Paulo e diz: olha, Paulo, está acontecendo isso e aquilo lá na igreja. E Paulo então manda essa carta que deveria ser lida naquelas igrejas, para tentar resolver aquele grande problema que estava acontecendo. E qual seria o problema? Nós vamos, antes de entrarmos no texto, só para nós termos o contexto, havia o problema dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? Alguém aqui sabe quem eram os gnósticos naquela época? Os gnósticos eram aqueles, a palavra gnose significa conhecimento, né? Então os gnósticos era um grupo que dizia para a igreja que para ser salvo precisava acontecer o estabelecimento de um conhecimento místico, um conhecimento que viria diretamente lá de cima, e era um conhecimento individual que não poderia ser transmitido, mas que as pessoas deveriam buscar essa experiência da gnose, do conhecimento. E daí, naquele estalo, surgia na igreja alguns que tinham a gnose e outros que não tinham a gnose. Vocês não estão entendendo? Era um conhecimento místico. Os gnósticos, eles acreditavam que Deus habitava num lugar muito distante, e no meio do caminho haviam os anjos, os demônios, né? E toda uma série de batalhas, até que o homem pudesse ser tocado por Deus. E quando ele era tocado por Deus, né, passando por todas essas intempéries, ele recebia o tal do conhecimento. Agora, como que a gente debate com alguém que tem um conhecimento que não pode ser debatido? Como que vai se argumentar? Se a pessoa, você vai argumentar com ela, ela diz: não, é você que não está entendendo, porque você não tem ainda o conhecimento. Então, aquele pastor dessa igreja estava num problema muito grande. Além disso, havia toda a influência da filosofia da época, que era dualista, que tinha aquela ideia de Deus e o diabo lutando, o bem e o mal lutando, forças idênticas, iguais, fortes e contrárias. Naquela batalha, eles ainda não tinham percebido que Deus, o poder de Deus era superior a todos os poderes, né? E que tudo quanto existia, Deus mesmo tinha criado. Eles achavam um embate, que havia uma batalha assim. E tinham essa visão também. E eles acreditavam também que Deus era tão perfeito que não poderia ter criado a matéria, porque a matéria era ruim em si. Então Deus não pode ter criado a matéria. Deveria ter alguém intermediário que promoveria essa criação. Um Deus imperfeito, né? Eles acreditavam também que Jesus
Não podia ter vindo fisicamente, em carne. Por quê? Porque carne é matéria. Como é que Deus poderia ter encarnado? Como é que Deus poderia ser Jesus? E como é que Deus poderia ter morrido numa cruz, fisicamente? Então, os gnósticos docéticos, eles diziam o seguinte, que Jesus era uma aparência. A palavra docético se refere a isso, né? Gnose, conhecimento, gnóstico, docético, aqueles que tinham conhecimento de que Jesus era uma aparência. É como se fosse um fantasma, né? Ele parecia que tinha carne, mas não tinha carne. Ele parecia que era humano, mas não era humano. Ele parecia que tinha morrido na cruz, mas não tinha morrido na cruz. E daí, quando alguém confrontava, eles diziam, é que você não tem a gnose. É que você não tem o conhecimento. Que problemão, né? E Paulo estava diante dessa situação, preso. Ele não podia ir até lá para falar diretamente com a igreja. E ele então manda essa carta. Por que essa carta é boa para nós? Essa carta é boa para nós hoje, porque tudo que tem na Bíblia é bom para nós, porque nos ajuda também a vencermos diversos problemas similares, né? Houve um período na história da igreja que tinha os batizados e os não batizados, lembra disso? Com o Espírito Santo. Daí, uns tinham conhecimento dos mistérios e outros não tinham. É uma forma de gnosticismo. Coisa velha, coisa antiga. Coisa do primeiro século. Né? Quando alguém olhar para você com ar de superioridade e dizer, você é que não tem o conhecimento, precisa buscar. Você pode estar conversando simplesmente com um gnóstico. Porque o Evangelho do Senhor é compreensível a uma criancinha. Basta ter o coração de criança. Abrir o coração ao Senhor. Então, esses eram alguns problemas. E Paulo, então, ele começa a dizer, a partir do capítulo 2, tá? Ele diz assim, porque primeiro ele faz toda uma descrição de quem é Deus, para tirar essas ideias gnósticas, né? Daí ele diz assim no capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo diz que batalhava pela igreja. Batalhava como? Em oração. Ele orava pela igreja, ele agonizava pela igreja. Quando fala aqui assim, olha, quão grande combate. Essa palavra combate, sabe qual que é? É a palavra que nós hoje temos no nosso vocabulário, é agonia. Né? Eu tenho agonizado por vós. A ideia de combate aqui é a ideia dos gladiadores, dos lutadores greco-romanos, que eram colocados na arena com as mãos limpas, e ali eles tinham que se degladiar até que sobrevivesse apenas um naquelas lutas. Paulo então faz essa analogia, essa comparação. Olha, eu estou numa grande batalha, como se fosse um MMA da época, né? Ele está batalhando em oração por aquelas igrejas. Diz assim, ó, quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Isto ele não tinha ido pessoalmente para conversar com alguns. Aqui eu gostaria que os irmãos entendessem uma diferença que é muito grande também e serve para nós, que é a diferença entre persuadir e convencer. Porque aqueles que estavam lá, diz a palavra de Deus, ele diz assim, ó, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Qual que é a diferença entre persuadir e convencer? O conhecimento parte do argumento. Persuasão é
esse argumento de mostrar um pedaço. Quando você é convencido de algo que você entendeu, percebeu, viu que era consistente e se posicionou porque você foi convencido. Agora, a persuasão é aquela ideia que você consegue levar alguém a fazer o que você quer, mas necessariamente aquela pessoa não precisa estar convencida. Através dos seus argumentos, você consegue induzi-la a uma determinada ação. Então, Paulo diz assim, olha, ele diz, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos pela plenitude da inteligência, do conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês entendam, mediante a inteligência, o conhecimento do mistério de Deus, que ele no capítulo anterior eu tinha dito qual era o verdadeiro mistério de Deus, né? Qual que é o mistério de Deus? É Jesus. É Jesus Cristo, esperança da glória. O mistério de Deus, quem aceitou Jesus já o conheceu. Então, o verdadeiro mistério de Deus, pelo entendimento, pela inteligência, pelo conhecimento, e não através de persuasões manipulativas. Então, persuadir é diferente de convencer. E os sofistas, que é um grupo da filosofia, eles eram especialistas em persuadir. Tanto que vem a palavra sofisma, que todos nós sabemos que hoje em dia significa um engano, né? Os grupos que estavam entrando naquela igreja, eles usavam esse tipo de argumentação. Eles induziam. Eles faziam... O que é induzir? É pegar uma pessoa daqui e manipulá-la a tal ponto para que chegue no ponto lá onde no início a pessoa já tinha a intenção de levá-la. E Paulo diz, o evangelho não é assim. O Espírito, estudamos na semana passada, qual que é o papel do Espírito? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem, ele faz o quê? Ele persuade. Ele tenta persuadir. E muitas vezes com sofisma. E Paulo fala, olha, não esqueçam da inteligência, do conhecimento que eles já tinham, que era Jesus, né? E Paulo diz assim, é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esqueçam a gnose. Vocês não vão receber um conhecimento sem estudar. Vocês não vão receber um conhecimento sem buscar, sem ler. Não vai acontecer assim. Essa gnose. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E Paulo, então, ele fala novamente da pureza e da simplicidade que é em Cristo. Ele diz assim, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Paulo está dizendo assim, eu tenho cuidado por vocês, eu tenho orado por vocês, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor, Jesus Cristo, assim também andai nele. Com a mesma humildade que você recebeu Jesus, caminhe a sua existência ao lado, com Jesus na sua vida, na pureza e na simplicidade de Cristo, arraigados, isto é, na raiz que é Cristo, edificados, isto é, no edifício que é Cristo, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Por quem? Pelo próprio Paulo. Chegou um indivíduo ali e estava ensinando algo diferente. Nela abundando em ações de graças. Então, Paulo está preocupado com a igreja.
muito preocupado com a igreja. E daí ele diz assim, ele usa algumas expressões aqui, né? Aqui eu quero que os irmãos entendam também a diferença entre predadores e pescadores. Quando Jesus disse para os discípulos, vinde a mim e eu farei de vós o que? Predadores de homens. É isso? Hã? Ou pescadores de homens. Pescadores de homens, né? Eu fiquei imaginando o cara ou lançando a rede, daí às vezes vem peixe ruim, vem peixe bom, tem que fazer a separação, né? Não é isso que Jesus fala? Ou lá pescando, paciência, né? Para que venha o peixinho. Agora, qual a diferença entre pescador e predador? O apóstolo Pedro fala assim, que nós devemos tomar cuidado porque o nosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão e buscando o quê? A quem possa tragar. O predador, ele se coloca nas esquinas, nas moitas, nos esconderijos e está pronto para agarrar a sua presa e fazê-la verdadeiramente presa, né? Então, nós somos testemunhas de Jesus, nós não somos caçadores de homens. E essa é uma grande diferença. Às vezes as seitas imaginam que Deus mandou e disse, vinde e eu farei de vocês o quê? Predadores de homens. Isto é, vamos ficar na espreita, vamos pegar as vítimas que sejam mais fragilizadas, né? Vamos pegar os mais ignorantes. Com aquele indivíduo eu nem vou falar porque ele lê a Bíblia. Já é um cara perigoso, né? É interessante o encontro com Deus, né? Eu nunca fui no encontro com Deus, eu só li os livros da época do César Castellanos, que começou todas essas ideias do G12, e aí vai ter um monte de gente aí. Daí você quer ir no encontro com Deus, não pode, sabe por quê? Porque eles querem pessoas incautas, eles querem pessoas ignorantes. Daí o que eles fazem? Eles fazem o pré-encontro. O que é o pré-encontro? Israel vai no pré-encontro lá, diz, pô, esse cara aí, filho do pastor, e o pastor ainda está ensinando ele. Israel, espera mais um pouquinho, no próximo você vai, tá? Tá bom? Ah, Fernanda pergunta muito, né? Fernanda conhece textos bíblicos, ela sabe argumentar. Fernanda, espere, não vai não. Isso é o pré. Daí lá no encontro, você tem que deixar sua mochila com o seu líder, você tem que comer o que eles colocam lá na mesa, você tem que ficar em silêncio depois da primeira pregação, que é sempre sobre o pecado, para que você fique com o pecado aflorado no seu coração, para que na segunda reunião você possa chorar, gritar, né? Entre a primeira e a segunda reunião não é para você falar com ninguém, você faz um pacto de silêncio. Para a segunda reunião, no livrinho do líder, eles arrastam as cadeiras, porque muita gente vai cair no chão, né? Entenderam? Isso é manipulação. E eles são o quê? Eles são pescadores. Não. Eles são predadores. Eles são caçadores. E quando o leão inimigo quer pegar a sua presa, normalmente escolhe aquele que está mais desavisado, aquele que está mais afastado do grupo, aquele que parece que está numa situação de maior fragilidade. Porque é assim. E Paulo ele diz assim, então, olha, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Porque tem os predadores que querem que você seja o quê? A presa. Por meio do quê? De filosofias e vãs sutilezas.
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vãs sutilezas. O que é sutileza? O que é uma sutileza? O que é ser sutil? Às vezes a gente tem que explicar as palavras, né? Nem todos compreendem e ninguém é obrigado a saber, a conhecer, a ser um dicionário. O que seria uma sutileza? Sutileza é um detalhe pequeno que está ali, que quase não se percebe, mas você pega aquilo e transforma aquilo numa coisa importante. Um detalhe. É algo que está na periferia. E o que é vã? É algo vazio, né? Uma vã sutileza, um detalhe. E as seitas, irmãos, e ali também na igreja de Colossos, eles estavam se apegando a vãs sutilezas, a detalhes, a pequenas coisas, para enganar, para fazer com que as pessoas se tornassem presas. Porque eles eram, na verdade, caçadores, ou também predadores de homens. E é então que Paulo diz assim, olha, cuidado com isso. Toda seita pega vãs sutilezas. Quais seriam as vãs sutilezas hoje em dia, né, que pega? Eles não conseguem explicar o contexto, mas eles pegam aquilo, um pedacinho. Ou você tem que fazer isso, ou pegam um detalhe lá de um texto bíblico, ou pegam alguma coisa ali. São vãs sutilezas. E eles argumentam em cima dessas vãs sutilezas. Eu falei para os irmãos esses últimos quase 50 anos, né, que a gente estuda escatologia, e toda escatologia é o estudo das coisas que estão destinadas ao fim. Escatom é fim, né? E logia é estudo do fim, das coisas que estão destinadas ao fim. E toda escatologia, ela precisa de, se ela quer ser uma escatologia que data, que marca o tempo, por exemplo, quer marcar o dia da vinda de Jesus, eles precisam tomar por base um parâmetro, né? Um parâmetro. Tem que partir de algum lugar para chegar lá onde eles querem. Então, são várias sutilezas e a pessoa precisa de um parâmetro. É mais ou menos assim. O Einstein, ele conseguiu todas essas equações porque ele tomou como parâmetro, como base, que a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Então, 300 é a base. Nada tem maior velocidade do que a velocidade da luz. É um parâmetro. E assim também, quando a gente quer fazer escatologia, pega uma data. Só que não existem datas certas. Tudo é variável. E tudo depende da perspectiva com a qual você olha. Se eu pegar o decreto sobre o retorno do povo, do exílio, dos 70 anos de exílio, para a reconstrução de Jerusalém, eu posso dizer assim, não, a base é o decreto. Qual decreto? É o decreto de Dario, porque daí dá certo o número que eu quero. Mas antes, Ciro já tinha feito um decreto, que foi ressuscitado por Dario. Se eu pegar o decreto de Ciro, dá outra data. Não, mas isso não serve. É que nem aquela história que agora há pouco eu comentei, do Vicarius Filii Dei, né? Daria 661. Opa, mas isso não serve. Então, eu, em vez do U, eu ponho o V. Daí serve. Ou mesmo sobre o tempo que Jesus ministrou. Quanto tempo Jesus ministrou? 3 anos. Parabéns. Só que para mim não serve, Romildo. Tem que ser 3 anos e meio. Daí cabe dentro da minha escatologia. Está entendendo? Vãs sutilezas é você reajustar a história, reajustar o texto bíblico, adaptar para que caiba naquilo que você quer dizer. E isso
é desonestidade. Nós encontramos isso agora na teologia da prosperidade, né? Jesus diz assim lá em João: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Só que esse versículo não serve para eles. Daí eles disseram: não. A palavra pedir ali significa ordenar, significa mandar. Então a tradução verdadeira é tudo quanto mandardes, tudo quanto ordenardes. Então eles modificam o texto, dizem que no original significa outra coisa. A maior parte do povo não conhece grego, não conhece hebraico, né? O povo vai aceitar, e daí nós temos toda uma geração que sai por aí ordenando a bênção. Mas qual a base bíblica? Não, é que lá em vez de pedir, está escrito ordenar. Eu falei: não, lá está escrito pedir. E se você conhece a língua original, você vai ler no original e vai descobrir o seguinte: vai descobrir que a palavra que está lá usada por Jesus significa tudo quanto pedirdes. Pedir significa pedir, não ordenar. Quando Jesus ensina a pedir, a palavra que ele usa é uma palavra que indica que você está pedindo para alguém que é superior a você. Quando Jesus fala de si mesmo pedindo ao Pai, ele usa uma palavra que significa alguém que está pedindo para alguém que lhe é igual. Mas quando nos ensina a nós, homens, discípulos, pedir, é aquela outra palavrinha, pedir para alguém que é superior a você. E eu sinto muito te dizer, eu tenho muito prazer em te dizer que Deus é superior a você. Então você, diante de Deus, você suplica. Diante de Deus, você pede. Você não ordena. São vãs sutilezas. Paulo diz assim: ó, tende cuidado que ninguém vos faça presa sua através de vãs sutilezas, filosofias, tradições, rudimentos do mundo. E quais seriam os temas em que se utilizavam dessas artimanhas? Paulo fala o que estava acontecendo. Primeira coisa que estava acontecendo era sobre a integridade do ser de Jesus Cristo, né? Paulo diz assim: porque nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Paulo com uma frase, ele acabou com os gnósticos. Os gnósticos diziam assim: não é possível que Jesus seja Deus, porque Deus, sendo perfeito, ele não pode se tornar corpo, porque o corpo é imperfeito. Gnóstico ensinando. A matéria é má. Jesus era uma aparência. Daí Paulo diz assim, ó, porque nele, em Cristo, habita corporalmente, no corpo, toda a plenitude de Deus, da divindade. É interessante como Paulo é profundo, né? Paulo é direto e profundo. Ó, gnósticos, tchau para vocês. O argumento de vocês não vale nada. Em Jesus habita corporalmente tudo, toda a plenitude de Deus. Com isso ele acaba com os gnósticos docéticos, aqueles que acreditavam que Jesus era uma aparência e que aparentemente tinha morrido na cruz, e com os parcialistas. Eu inventei essa palavra porque eu não sabia como dizer isso. Porque naquela época, para resolver o problema a respeito de Jesus ter se feito carne, tinha um grupo que dizia que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Entendeu? Não, ele era meio Deus e meio homem, 50% para cada lado. Não, ele é, todos sabemos, Deus é o quê? Jesus é 100% homem e ele é 100% Deus, e isso não faz com que ele seja 200%. Isso é o ensino bíblico. 100% homem, e Deus é
E Jesus é 100% Deus. Tinha outro grupo que dizia que Jesus era 100% Deus, mas não era homem. É os gnósticos. Está errado. Ele era homem. Tem outros que diziam que Jesus era só 100% homem, mas que ele não era Deus. Ele era apenas filho de Deus. Que nem... Paulo acaba com isso. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ponto final. Outros diziam que Jesus era criado e não criador. Paulo arrasa todos esses argumentos. E é muito interessante como todos esses argumentos, volta e meia, se chocam com a igreja moderna, com a igreja de hoje. Tem gente achando que Jesus é anjo, tem gente achando que Jesus não é Deus, tem gente achando que Jesus é 50% homem, 50% Deus, tem gente achando que Jesus é só Deus, tem gente achando que Jesus é só homem. Paulo, ele diz, não, Jesus é eternamente Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Segunda coisa que estava prejudicando a igreja, e Paulo acaba com isso também, é a obra definitiva e escatologicamente realizada em Cristo Jesus. Porque tinha os caras lá dizendo que a obra de Jesus não tinha sido definitiva. E tinha a gente dizendo que a obra de Jesus não tinha sido escatologicamente realizada. Isto é, que Jesus ainda estava fazendo a obra. E que aquilo que Jesus fez na cruz não foi algo definitivo, mas tinha mais coisa para fazer. É como se Jesus viesse fazer um trabalho, só que não deu tempo, ou ele não conseguiu fazer tudo, ou não dava para fazer tudo, e daí ele deixa um pouquinho para depois. É mais ou menos que nem nossas crianças, né? A gente pede para limpar a casa, mas eles deixam um pouco de louça. Não fazem isso, né? Não, Jesus, ele veio, e na cruz, ele realizou tudo que tinha para realizar, no que concerne a nossa salvação. E é isso que Paulo está explicando, por isso que Paulo usa essa linguagem. Ele diz assim, os textos são corridos, tá? Eu não estou pegando um texto daqui e outro de lá, tá? Tá um atrás do outro, assim, cartesianamente, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nós estamos no 10. Aqui está assim, e estai perfeitos nele. Estais perfeitos. Ele está falando para a igreja dos Colossenses e para a igreja de Laodiceia, vocês já estão perfeitos nele. Nele quem? Em Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade. Porque eles tinham aquela história, né, que os principados e potestades estavam atrapalhando um monte de coisa, daí o Paulo diz, Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Isto é, Jesus que criou tudo, e mesmo os principados e potestades estão debaixo do controle do Senhor. Como que nós poderíamos dizer isso? O diabo não é onipotente. O diabo é limitado. Por quem? Por Deus. Quando o diabo quis atingir Jó, ele teve que ir pedir permissão para Deus. E Deus disse, toca ali apenas nisso. Toca ali apenas naquilo. Porque se o diabo fosse todo poderoso e ilimitado, sabe o que aconteceria? Ele já teria acabado com tudo. Paulo então diz, olha, vocês, igreja, estais, está falando, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas a circuncisão de Cristo. Ele está dizendo, olha, essa circuncisão de vocês agora é no coração, é na alma, é no espírito. Aquela circuncisão da carne, que era a marca judaica,
Não é essa. E diz também estáis. Que tempo que está aqui? Aqui está no tempo presente. Estáis sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aquilo que é símbolo, batismo, morte e ressurreição, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, do ponto de vista de Deus, nós já ressuscitamos com Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando-vos. Isso aqui é muito difícil do povo entender, né? Quando Jesus nos perdoou, ele nos perdoou para trás e para frente, tá? Ele nos perdoou todas as ofensas, todas. Quando a gente faz o curso nosso de teologia aqui, a gente aprende a diferença entre pecado e pecados. Qual que é a diferença entre pecado e pecados com S? Pecado, no singular, é o estado mal da alma. Sabe quando Adão pecou e o homem virou pecador? Isso aí Deus já resolveu, estado mal da alma. Só que daí os frutos, são os pecados no plural, que muitas vezes acontece, porque nós ainda estamos na presença aqui das intempéries desse mundo e ainda somos seres sujeitos a pecar. A Bíblia diz assim: se alguém pecar, temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do ponto de vista do nosso estado mal da alma, acabou. Perdoados definitivamente. Finalmente, irmãos, Paulo resolve desenhar. É uma expressão muito usada pelos jovens. Fernando, você já teve que desenhar para o Gabriel entender? Já? Não, né, Gabriel? Não. Isto você não está entendendo? Eu vou desenhar. Acho que Paulo, se fosse usar a linguagem de hoje, ele diria assim: vou desenhar, tá? Vou desenhar o que Jesus fez para que você entenda. Primeiro desenho de Paulo, ele diz assim: dívida, a dívida dos nossos pecados, dívida paga. Daí ele escreve assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, encravou-a na cruz. Então, Paulo usa essa metáfora de um contrato de dívida que nos era contrário. Daí o que Jesus fez na cruz? Ele pegou aquele contrato de dívida que era contra nós, aquela cédula, e encravou, pagando na cruz. Isto é, dívida foi paga. Se você ainda está querendo pagar uma dívida que já foi paga, e às vezes esses falsos mestres que entraram ali na igreja estavam fazendo isso. E o povo vivia se sentindo endividado e já não tinha dívida em relação a Deus. Segunda coisa, diabo derrotado. Na cruz, o diabo foi derrotado. Paulo diz assim: e despojando os principados e as potestades. O que é despojar? É quando tem uma guerra, você pega os despojos, isto é, os bens do seu inimigo, e leva como despojo de guerra, é teu agora. E aqui diz assim, o inimigo, o diabo foi despojado, ele estava dominando o povo foi resgatado, agora o povo pertence a Jesus, tendo despojado os principados e potestades, os expôs
publicamente deles triunfou em si mesmo. Isto é, o exército inimigo, o diabo, os principados, as potestades foram todos derrotados na cruz do Calvário. A gente não vive uma batalha espiritual no sentido de que a gente tem que ficar fazendo mandinga. A única coisa, quando o inimigo vem nos atacar, é dizer, você já é derrotado. Aonde? Na cruz. Então saia, em nome de Jesus. Saia, já é derrotado. Resistir ao diabo, e quem que foge mesmo? Ele fugirá de vós, não é você que foge do diabo. Tem gente com medo do diabo, né? E o diabo é que nem um cachorro que vem assim, né? Querendo te devorar, daí você faz, sai! Ele sai, Só que se você tem medo, se já aconteceu disso, de vocês, o cachorro olha para vocês olham para o cachorro e vocês têm medo, e daí você sai correndo, e o cachorro vai atrás de você. Mas se você tivesse feito assim, ó, ele saía gritando. Na verdade, irmãos, o diabo, ele é derrotado. Outra coisa que Paulo ensina, para que a igreja entendesse, Paulo agora está desenhando, tá? Tudo que Paulo falou, agora ele está desenhando, para ver se, né, resolve isso. E olha que Paulo está na cadeia. Paulo está preso. Ele pensou, como é que eu vou fazer para esse pessoal entender? Então, Paulo agora diz, ó, julgamento realizado. João fala isso de outra forma. João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo sabe, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E daí logo em seguida João fala o quê? Quem crê não será julgado. Mas quem não crê já está condenado. Medo de juízo. Crente ter medo de juízo. Então, julgamento realizado, punição consumada. Por que a punição foi consumada? Porque a punição, ela não veio sobre nós, veio sobre quem? Sobre Jesus. Ele já foi punido pelos teus pecados, pelos meus pecados. A punição já foi consumada. O julgamento já foi realizado. A punição já foi consumada. E a lei já foi cumprida. Quem que cumpriu a lei? Jesus. Ele é o nosso substituto em todos esses quesitos. E outra coisa, nós estudamos o livro de Romanos, e lá no começo, até o capítulo 3, está só dizendo assim, ó, nem judeu, nem grego, nem ninguém consegue cumprir a lei. Por isso todos foram colocados debaixo de condenação. Para quê? Para que dependessem de quem? De Jesus. Por isso é assim, né? O indivíduo, ele está perdido se depender de si mesmo. Mas se ele clamar pelo Senhor Jesus pela fé, ele tem a justificação dos seus pecados e agora ele pertence a Deus. E daí aqueles textos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que creram pela fé. Paulo diz assim, ó, portanto ninguém vos julga. Pelo quê? Nem pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Isto é, nenhum julgamento em cima de alguém por causa dessas coisas. Paulo está falando de um grupo que entrou na igreja e que estava ressuscitando coisas. E Paulo conclui dizendo, olha, a escravidão religiosa
Existe escravidão religiosa? O que é a escravidão religiosa? Olha, eu li um manual de comportamento onde eles legislavam até se a pessoa podia... Quais eram as situações em que o homem poderia usar bermuda? Irmãos, isso é escravidão. Já pensou ficar comandando a vida dos irmãos, dizendo quando que pode usar calça comprida, quando que pode usar shorts, que tipo de roupa você pode pôr na praia, se pode pôr biquíni, se tem que ser maiô, se pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo, se pode usar batom, se não pode usar batom, que tipo de indumentária você pode usar e aquilo que você não pode usar. E na igreja, se você pode vir de calça, se você tem que vir de vestido, se os homens podem usar tênis, se pode usar boné na igreja. Escravidão! Que escravidão! Como se Jesus estivesse muito preocupado com esses costumes que se alteram a cada geração. Paulo então diz, já que tudo isso foi feito na cruz, ninguém vos domine. Escravidão é isso, é ser dominado, tá? Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. O cara quer te escravizar, mas ele é humilde. Né? É humilde. Eu zelo pela sua alma, Carlos. Eu zelo por você. A partir de hoje, nada de videogame, tá? Pretexto de humildade. Topas? O que você joga? Ué, nada de jogos, então. São essas brechas, mas sempre se dá um jeitinho, né? Ninguém vos domine o seu... Domínio, tá? Domínio. O que é dominar? Ter o domínio, ter o controle. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Irmãos, essa história de culto dos anjos, né? Olha, cuidado que você fala que os anjos estão ouvindo. Irmão, você vai ficar preocupado que os anjos vão ouvir? Se tiver anjos, eles estão vendo. Né? Nós cremos em anjos, que são ministros mandados por Deus para agir em favor daqueles que vão herdar a salvação, estão no controle de Deus. Mas culto a anjos, ficar vendo anjo para tudo quanto é lado, reverenciando anjo, atribuindo igualdade de anjos a Jesus. Toda vez na Bíblia que tentaram adorar a anjos, os anjos disseram, adore a Deus, eu sou apenas o teu conservo. Só um elemento no Antigo Testamento, que é chamado anjo do Senhor, que se refere ao anjo de Yahvé, que seria uma manifestação pré-encarnada. Isso é outro assunto para outro dia. Mas culto a anjos... o pretexto é humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, isso é visões, né? A pessoa diz que viu, mas na verdade não viu, tá? Eu tive uma visão. Ou em outras situações a pessoa tem uma percepção diferente, recebe uma gnose, um conhecimento que ninguém mais recebe. E as pessoas têm que acreditar nisso. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Debalde é em vão, né? Debalde inchado significa orgulhoso, arrogante, na sua carnal compreensão. A pessoa pega, aqui não pode usar isso, olha aqui que não pode fazer aquilo, e ela vai te dominando, dominando. Mas o orgulho vai exaltando aquela pessoa, porque ela tem o controle da tua alma, da sua existência, do seu comportamento, da sua vida, daquilo que você pode fazer, e ela consegue frear
para que você esteja submisso nas suas mãos de falso profeta, nas suas mãos de falso pastor, nas suas mãos de falso mestre, nas suas mãos de líder religioso, e assim você está dando a ela algo que somente pertence a Jesus, que é a sua alma, a sua vida, a sua obediência. Paulo continua dizendo, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo organizado, provido, organizado por juntas e ligaduras, vai crescendo para o aumento de Deus. Isto é, esses caras não estão ligados a Cristo. É o que Paulo está dizendo. Eles estão ligados no carnal entendimento deles. Não se faça presa. Não se deixe dominar. Não permita o controle da sua existência. E Paulo continua dizendo assim, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens. E finalmente Paulo fala o seguinte, pare de perder tempo com coisas que não têm valor nenhum. O que é uma coisa que não vale nada? Sem valor nenhum. Paulo diz assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Sabe quando você usa uma verborragia, quando você usa de sutilezas, de filosofias, de argumentos, de falácias, que nem aquela do Hulk que eu falei agora há pouco, ou se você usa de subtilezas da Bíblia, e daí você pega e mistura com outros textos, ou você se baseia em cronologias, ou em genealogias, como diz Paulo, o incauto olha para você e diz, oh, quanta sabedoria! Aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, parecem, mas não são de valor algum. Não valem nada, exceto para a satisfação da carne. Porque o indivíduo, ele se sente satisfeito. Nossa, eu tenho o controle da Fernanda. Ela obedece coisas que eu digo, porque eu quero, porque eu sou muito inteligente. Oh! Mas não vale nada. E naquele dia, primeira coisa que a Bíblia diz, esses caras vão pagar, mas vão pagar. Porque a Bíblia diz assim, não queiram ser mestres. Não queiram ser mestres, porque receberemos, é Tiago que fala, né? Receberemos um mais duro juízo. E daí tem toda uma descrição do poder da língua. E da língua procede veneno, que nem de cobra. A língua é que nem o leme lá do timoneiro, né, do navio, uma grande embarcação, e lá tem aquele... Daí o timoneiro conduz aquela grande embarcação para o lado que ele quer. E Tiago diz, assim é a língua. Ela é pequena, mas consegue, levar um transatlântico. Metáforas. Também basta uma fagulha para produzir um grande incêndio. É interessante isso, né? Nós somos a época do
dos mega eventos. A carta de Paulo aos Coríntios fala muito sobre o desejo de ser mega, né? E às vezes é apenas um grande incêndio, ou um grande transatlântico sendo conduzido para a destruição como um grande Titanic. Porque o importante para a nossa vida é estarmos aos pés de Jesus, humildes, lendo a Bíblia, estudando. De preferência, no começo, estude versículo por versículo, né? Porque muitas vezes a sistemática faz com que a pessoa crie uma teologia sistemática que o desvia. E for fazer sistemática que seja com bom senso. Mas nós, para nossa devoção, leia as cartas, leia as epístolas, leia com humildade, leia submisso ao Espírito Santo.